Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento de manutenção da asma. Quais são os pilares do tratamento de manutenção que a gente deve utilizar na asma? A droga de escolha, a grande medicação de manutenção da asma é o corticoide inalatório. Por quê? Porque ele vai agir na resposta imunoinflamatória ali da árvore brônquica. Então, ele vai diminuir a inflamação dos brônquios, fazendo com que a criança tenha menos crises. Então, o objetivo do corticoide inalatório é reduzir a frequência de crise, a frequência de exacerbações. Então, ele vai ser a grande droga de escolha que a gente vai usar no tratamento de manutenção da asma. O beta-2 agonista de longa ação, que são chamados de LABAs, eles vão entrar como segunda escolha. Lembra que eles só podem ser feitos em crianças acima de 5 anos. E também eles são sempre associados ao corticoide inalatório. Eles nunca vão ser um tratamento único. Por quê? Porque a gente precisa modular a inflamação. Porque o que está causando esses sintomas é a inflamação da árvore brônquica. Então, o beta-2 de longa ação, ele vai manter esse brônquio mais dilatado por mais tempo, porém, sem o corticoide junto, desinflamando esse brônquio, não vai ser suficiente. Então, ele está sempre em associação com corticoide inalatório. Outras drogas que podem ser usadas, que são citadas no tratamento adjuvante da asma, não como primeira escolha, não como segunda escolha, são os antagonistas de leucotrienos, principalmente para aquelas crianças que têm rinite associada. Então, eles podem entrar em algum momento em associação, mas eles nunca são a primeira opção. Cromonas e xantinas, como traz aqui nesse quadrinho de outras drogas, eles não são mais utilizados. Eram drogas que antigamente eram utilizadas, você pode ver em questões antigas, mas não se recomenda mais o uso rotineiro de cromonas e xantinas no tratamento da asma. Para aqueles casos refratários, para aqueles casos que não estão respondendo ao tratamento clássico, ao tratamento de primeira e de segunda escolha, a gente pode usar o tiotrópio, a gente pode usar anticorpos monoclonais e a gente pode tentar corticoide sistêmico na menor dose possível. Mas o ideal é que esses pacientes refratários eles sejam referenciados para um especialista, para que essa condução seja mais individualizada. Então, não vai ser o clássico, são situações de refratariedade que nós vamos utilizar essas medicações. Como é que a gente vai começar o tratamento de asma? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os steps, sobre os passos que a gente pode fazer no tratamento de asma. A gente pode ir do step 1, que são aquele tratamento inicial, mais brando, até o step 4, aquele tratamento mais agressivo, para aquela criança que tem clínica mais importante. E por onde eu começo? Vai depender da criança, vai depender das crises que a criança tem, vai depender da frequência de crises que essa criança tem. Se os sintomas eles são pouco frequentes, a gente pode começar pelo step 1, que é aquele step mais leve, mais brando. Se os sintomas de asma ou a necessidade de terapia de resgate, de beta-2 de curta, tratamento de crises, acontece mais de 2 vezes no mês, a gente precisa já começar pelo step 2, porque o 1 não vai ser suficiente. Se os sintomas de asma ocorrem na maioria dos dias, ou se a criança se acorda com sintomas de asma pelo menos uma vez por semana, aí é mais grave. Aí a gente tem que começar pelo step 3. Naquelas crianças que têm exacerbações graves, crises muito graves, que precisam de internamento, elas já devem começar pelo step 4. Qual é o objetivo dos steps? É que nas reavaliações a gente vá, conforme for controlando essa asma, reduzindo os steps. O nosso grande objetivo é que a criança fique no step 1, que a criança fique somente tratando suas crises. Mas enquanto as crises estiverem exacerbadas, enquanto as crises estiverem graves, acarretando risco para a criança, nós vamos precisar progredir o step. Nós vamos precisar ser mais agressivos nesse tratamento. Então, mais ou menos é assim que nós vamos definir o início do tratamento, por que step vamos começar o tratamento da asma, de acordo com a clínica da criança e da frequência dos sintomas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os steps, sobre os passos, né? O que corresponde cada step. Isso pode variar um pouco na literatura, de acordo com a fonte que você vai estudar. Mas, de uma forma geral, quando a gente está falando do step 1, a gente está falando daquela asma intermitente, aquela criança que só tem crises ocasionais, que não tem muitos sintomas diários, que não tem despertares noturnos e que tem algumas crises. Para essas crianças, é importante, na hora da crise, a gente fazer o uso do corticoide inalatório, que vai ser o grande tratamento, e o formoterol,
que é o beta-2 de longa, mas lembra que o formoterol só a partir de 6 anos, tá certo? Isso é uma novidade, né? A associação do formoterol, ela é recente, então é importante porque está caindo bastante em prova, já que é algo recente. Então, já na crise, a gente pode fazer esse tratamento de corticoide com formoterol nas crianças acima de 6 anos e nas menores só o corticoide. Aquele step 2 vai ser indicado para o que a gente chama de asma leve, né? Que é aquela criança que precisa fazer um tratamento de manutenção, mas não tem sintomas tão graves. Nesses casos, no step 2, nós vamos fazer corticoide também inalatório, que vai ser a nossa grande droga, porém em dose baixa. Se a gente está falando de uma asma moderada, com sintomas mais importantes, a gente está falando de step 3, então eu preciso ter alguma alternativa a esse step 2. O que é que nós podemos fazer? Tem duas opções. Ou eu aumento a dose do corticoide inalatório, deixando-a como média, ou eu mantenho esse corticoide inalatório em dose baixa e associo o beta-2 de longa, se essa criança puder usar o beta-2 de longa. Já na asma grave, eu posso ter o step 4 ou o step 5, a depender de que gravidade é essa. De opção que eu tenho para o step 4 é aumentar a dose do corticoide, né? Manter a dose aumentada do corticoide em dose média, mas associar o beta-2 de longa. Ou, se ela for mais grave ainda, eu tenho que fazer isso e associar outra droga. Então, manter a dose alta do corticoide, associar o beta-2 de longa e associar outra droga. Esse step 4 e 5, eles já devem ser referenciados para o especialista. O especialista deve individualizar cada situação para definir qual é a melhor terapêutica para cada paciente. É importante a gente lembrar quais são os fatores de risco que estão relacionados à morte relacionada por asma, tá? Então, aquelas crianças que já ficaram internados em UTI, que já foram intubados, necessitaram de ventilação mecânica por causa de asma, aquelas crianças que não fazem uso do corticoide inalatório quando indicados em casa, aquela criança que tem também outras alergias, como alergia alimentar associada, aquela criança que se interna com frequência ou que vai frequentemente ao SPA, aquela criança que tem baixa adesão ao tratamento, que você prescreve a medicação de manutenção e ela não usa, ou então usa da forma inadequada, aquelas crianças com doenças psiquiátricas, que fizeram recentemente corticoide oral, que usam mais de um frasco por mês de beta-2 agonista de curta e que existem fatores psicossociais associados, tem mais risco de morrer por asma. Então, é isso que a gente precisa combater, é isso que a gente precisa evitar quando a gente está diante de uma criança com asma, para que ela tenha menos chance de morrer por asma, numa doença que é tratável.